Deus é a nossa proteção. O nome desse estudo de hoje e Salmo 121. Salmo 121. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você leia junto conosco. Diz assim o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Graças a Deus, né, irmãos? Então, o objetivo desta lição é mostrar para o aluno, você que está nos ouvindo, que nossa jornada de fé neste mundo não há o que temer, pois a fiel, duradoura graça protetora de Jesus Cristo está conosco. Então, amados, quando Davi ele menciona esse salmo, ele começa o salmo com uma pergunta: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo ele mesmo traz a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí eu fico pensando aqui, pessoal, todos os nossos ouvintes, que Davi, quando ele escreveu esse salmo é um salmo de romagem. O que é um salmo de romagem? Romagem significa peregrinação espiritual. Então, na Bíblia, do Salmo 120 ao Salmo 134, são salmos de romagem. Salmos que Davi escreveu para os peregrinos, porque uma vez no ano, ou várias vezes no ano, depende muito ali da situação de Jerusalém, os judeus que habitavam distante de Jerusalém, ali do templo, do tabernáculo, eles subiam no templo para adorar. E esses habitantes, esses judeus que moravam muito longe, durante a sua peregrinação ali, a sua jornada, as suas caravanas, no caminho era bem complicado. Por quê? Porque durante o caminho eles eram muito afrontados pelos pagãos. E os pagãos, eles adoravam outros deuses e eles afrontavam Israel, dizendo: olha, vocês estão subindo lá no monte para adorar lá, mas quem manda naquele monte é Baal. São os balins. Então, os idólatras, os pagãos afrontavam demais Israel. Eles falavam que os pagãos, os deuses, os ídolos, eram o Senhor dos montes. Aí Davi faz a pergunta: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, Davi menciona que quem criou os montes foi o próprio Deus. Ele é o Criador. Então, tudo que existe, tudo que subsiste, vem de Deus. Não vem dos ídolos. Ao contrário do que as pessoas acreditavam, ao contrário do que os ídolos, né, as pessoas que seguiam esses ídolos imaginavam, porque eram enganadas. Aí Davi diz assim: olha, o meu Senhor que fez o céu e a terra, o Criador de todas as coisas. Realmente não é verdade, presbítero Magno? Glória a Deus, sabe as palavras. Dessa forma, cooperador Éder, eu quero também complementar, dar continuidade no livro de Apocalipse 14, verso 7, que ele fala um pouco a respeito do Deus Criador do universo. Como bem o irmão disse, fez boas colocações, ele disse: de onde me virá o socorro? Salmos 121, né? Meu socorro vem do alto, de Deus, não dos montes. Eles olhavam para os montes para ver aquelas grandes estátuas, aqueles falsos ídolos da era antiga. Mas o rei Davi, ele tinha em seu coração que o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Israel. Somente ele é toda a honra, todo o poder e toda adoração. Não há outro além dele. Apocalipse 14, verso 7, diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas.
Aqui, Apocalipse, apóstolo João está nos dizendo que quem criou os céus e a terra é o Deus único, é o Deus Todo-Poderoso. Quero pedir para o irmão Éder abrir também, só para fazer mais uma complementação no livro de Isaías 45, verso 18, que ainda continua dizendo: Deus Criador do universo, é Ele quem criou todas as coisas. Isaías 45, verso 18. Pedir para o irmão Éder fazer a leitura. Diz assim: pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, foi Ele que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. Diz Ele: eu sou o Senhor, e não há outro. Louvado seja Louvado Deus, seja glória a Deus. Aqui está dizendo que Ele criou todas as coisas. Ele criou a terra para não ser vazia, mas Ele criou todos os seres. Tudo que nela há foi da criação do nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não há outro, não há imagens, não há outros deuses além dele. Há um único caminho, que é Jesus Cristo. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Davi menciona, o profeta messiânico, também Isaías está também profetizando e assim ensinando o povo da época que não há outro Deus criador além do Deus do universo, o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem nós elevamos nossas orações, as nossas meditações, nosso glória, os nossos aplausos. É para Ele, o nosso Criador, o Deus do universo. Glórias a Ti, Papai. Amém, né, irmãos? Então, esse salmo fala sobre proteção. Durante a peregrinação de Israel, ali das caravanas dos judeus, quando eles subiam no monte para adorar, para levar sacrifício ao Senhor ali no tabernáculo, durante esse caminho eles cantavam esse salmo, presbítero, porque esse salmo, na verdade, salmo é um cântico. Então Davi escreveu esse salmo como uma forma de proteção. Então eles iam cantando esse salmo no meio do caminho para poder glorificar a Deus e para poder que as pessoas ouvissem o cântico deles, para as pessoas reconhecerem que eles estavam sendo guardados por Deus. Então esse salmo é um salmo de proteção. E olha só quando ele diz, ó, não permitirá que os teus pés vacilem. Durante a caminhada, a trajetória da onde eles moravam até no templo, no tabernáculo, era um caminho rochoso. Aleluia. Era um caminho escorregadio, pedregoso, de difícil acesso. Então ele diz assim que Deus estava guardando este caminho para que os pés deles não vacilem. Aleluia. E olha só, ele diz mais ainda: não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então nós estamos sendo guardados por Deus a Aleluia. Todo instante. Como o salmo é um salmo que fala sobre proteção, Deus é a nossa proteção. Então, irmãos, Deus não só nós não somos protegidos espiritualmente falando, não. Nós somos protegidos em todas as áreas da nossa vida, né? Porque mesmo Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação Aleluia, do século. Glória a Deus. Né? Assim, não dormitará. O que é dormitará? Dá aquela tosquenejada, tipo aquela piscada. Exatamente. Então Deus, Ele fica praticamente, os olhos de Deus estão fixados na tua vida, sobre nós, 24 horas por dia. Glória a Deus. Nós temos esse cuidado. Deus, Ele é maravilhoso. E outra, presbítero Magno, não é só Deus que cuida da gente. É o Deus Filho, o Deus Espírito Santo cuida da gente. Aleluia. Nós somos guardados por anjo, porque a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Aleluia, né? E os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Então você vê um time, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos, e nós estamos sendo guardados por uma equipe. Você pode ter certeza que a gente está assim, sobre cuidados, bem protegido mesmo. Louvado seja Deus. O nosso estudo de hoje é Deus é a nossa proteção. Glória a Deus. Assim como o irmão Éder fez essa boa colocação, falando do Deus Filho, que é Jesus Cristo, vamos falar um pouquinho dele. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, continuar no livro de Isaías 7:14. Amém? Você que está acompanhando o nosso estudo, nosso devocional dessa manhã, nosso EBD, abre sua Bíblia no livro de Isaías 7, capítulo 7, verso 14. Amém?
que diz assim, Isaías 7,14, 7,14. diz assim, vamos falar um pouquinho do Emanuel. Aí já vamos Glória a estar Deus, explicando aleluia. um pouquinho do Deus Emanuel. Diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. Amém, Glória a igreja? Deus. Glorificado seja Deus. Vou pedir para o irmão Éder abrir a Bíblia no livro de Mateus 1, 23, só para complementar, nós estamos fazendo essa complementação do Antigo e do Novo Testamento. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a palavra de Deus é a boca de Deus, é o Senhor falando conosco nessa manhã. Amém? Amém. É no livro de Mateus 1, 23. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. A própria Bíblia se explica pela Bíblia. Então o Isaías, ele anunciou a vinda do nosso Salvador, ele anunciou a vinda do Mestre há mais de 500 anos, mais de 600 anos atrás. Ele já estava anunciando o profeta messiânico. E assim Deus fez vir o nosso Salvador através da Virgem, através da escolhida de Deus. Então, Emanuel significa Deus conosco. Deus é a nossa proteção e Jesus é um Deus conosco, é um Deus presente, é um Deus que guarda a nossa Amém, vida, glória é a um Deus. Deus que nos protege a todo momento, bem como o irmão disse, Salmos 91, verso 11, ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele que nos guarda, como o irmão disse, Deus não cochila, ele não tosqueneja, ele é um Deus onipotente. A ele pertence todo o poder, a toda a glória, toda a majestade pertence a ele, ao nosso Deus. E a palavra de Deus diz assim que Deus e o Senhor Jesus, João 10, capítulo 10, verso 30, diz assim, Deus, Jesus e o Pai são um. Glória a Deus. Eles são um. Então Verdade. ele se fez Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. E ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos guardar, para nos convencer do pecado. Ele mandou o Espírito Santo de Deus para ser o nosso professor. Ele está aqui nessa manhã, guardando as nossas vidas, nos ensinando e abrindo o seu coração que está aí ouvindo para receber a palavra de Deus com bom grado. Salmo 119, verso 11 fala assim, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então nós estamos fazendo um estudo nessa manhã para que possamos aprender mais do Evangelho, para aprender a mais. Romanos 8, 26 diz assim que o Espírito Santo de Deus intercede ao nosso favor com choros inexprimíveis. Verdade. Então é Ele que está intercedendo ao nosso favor nessa manhã. Ele quem está nos ensinando a palavra de Deus que nos dará salvação, que nos trará sabedoria, que nos trará inteligência, o conhecimento, a graça. Por esse motivo, a importância de estudarmos a palavra de Deus. Eu fico feliz pelo pastor ter feito esse convite. Eu fico feliz que nós gostamos de estudar a palavra de Deus, para poder ensinar a todos os ouvintes a palavra verdadeira, né? Continuar desde o início até o final na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, João 8,32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Amém, graças a Deus. Então, dando continuidade aqui, irmãos, diz assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Quando diz que o Senhor é quem nos guarda, a sua sombra fala de proteção. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que? Descansará. Então nós estamos seguros, fala de proteção e também fala de esconderijo. Porque nós estamos escondidos na sombra de Deus. Se não me falha a memória, em Colossenses 3, diz assim que a nossa vida, presbítero, está escondida em Cristo. Glória a Deus. Então, é como se a gente estivesse invisível aos olhos do mal. Eita, glória. Porque nós estamos escondidos, estamos seguros em Deus. E mais de dia e nem de noite, o sol nem a lua te molestará. Está dizendo, proteção 24 horas. Aleluia, que Deus proteção é esse. 24 Aleluia. horas. Então, a todo instante, nós estamos sendo
guardados por Deus. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, mas será que Deus está vendo? Tem essa dúvida. Exato. Será que Deus está comigo mesmo? Será que Ele está me ouvindo? Glória a Deus. Será que Deus está presente? Deus, irmãos, Ele não é só transcendente, Ele também é imanente. Ele está lá, mas também está aqui. Glória a Deus. Se não me falha a memória, Isaías 57 diz assim, Deus dizendo, eu habito num alto e santo lugar, Aleluia. mas também no coração do contrito e abatido de espírito. Aleluia. E o Senhor também, Jesus disse, aquele que crê em mim, o Pai o amará, e veremos para ele, faremos nele morada. Então, se você crê em Deus verdadeiramente, se os teus olhos estão fixos na cruz, por quê? Porque Davi, ele olhou para o monte, onde que ficava Exato. o tabernáculo. Isso. Nós olhamos para a cruz, A cruz de nós Cristo. olhamos para Jesus. Agora, se os seus olhos estiverem somente em Jesus, você pode ter certeza que você está sendo cuidado 24 horas por Glória a dia. Deus, Porque aleluia. Deus lhe prometeu que seria conosco e não nos deixaria órfãos. Glória a Deus. Ele não deixaria, porque Ele Aleluia. deixou o Espírito Santo e nós estamos sendo cuidados, protegidos, e não só nessa parte, a nossa provisão. Porque cuidar não é só proteger, cuidar é suprir todas as necessidades em glória. Aleluia, glória a Né? Deus. Então vamos continuando aqui, presidente, senão a gente não. As horas Aleluia, passam, glória a são Deus. exatamente 10h30, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ler a introdução aqui, aí o irmão pode continuar. Amém. Diz assim a introdução: não é possível vivermos neste mundo sem pesadelo das lutas ou adversidades. Jesus, inclusive, advertiu os seus discípulos desse fato, João 16:33. É crível que os peregrinos temiam os perigos da viagem. Já abordamos aqui, a Jerusalém, por ocasião das festas fixas do Senhor, que todo israelita adulto deveria participar algumas vezes no ano. Aleluia. Deuteronômio 16:16. Milhares de anos antes, semelhante receio parece ter existido na vida de Jacó, quando da sua viagem para Padã Arã, Gênesis 28:5. Ocasião em que empreendeu célere fuga do seu irado irmão Esaú. Sabedor de tudo isso, o Espírito Santo inspirou o salmista a compor mais este salmo de romagem, que é um salmo de peregrinação espiritual, né? É uma peregrinação religiosa. Para que os peregrinos o recitassem a fim de obter conforto e segurança em sua jornada. Aquilo que a gente já abordou aqui. A casa do Senhor em Jerusalém. A semelhança deles, todo verdadeiro cristão é um peregrino na terra, em que em sua caminhada de fé, sem olhar para trás ou atentar para os problemas da vida. 2 Coríntios 4:16-18. Mas isso somente é possível se os nossos olhos estiverem fixos no autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Até chegarmos à nossa cidade-mãe, que é a Nova Jerusalém. O Salmo em análise possui 4 pontos que destacam a verdade de que o Senhor, Deus, é o nosso socorro e proteção nas horas mais difíceis da vida. Antes da gente entrar aqui, pessoal, nesses 4 pontos, rapidamente, que a gente vai avançar aqui, porque senão as horas passam muito rápido e a gente acaba não desenvolvendo a lição. Mas para complementar aqui, esse salmo ele foi escrito para isso, para recitar o que? Proteção. Então, durante a nossa caminhada espiritual, a gente sempre tem que estar louvando a Deus. Aleluia. A gente sempre tem que estar estudando, a gente sempre tem que estar recitando a palavra de Deus, porque é importante, é a nossa fortaleza. Glória a Deus. É o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Nós cremos que a nossa proteção vem do Deus. Exato. Eu queria fazer um parâmetro aqui rapidamente, presbítero. Quando Deus ele chamou Moisés, deu uma missão para Moisés. Falou assim, você vai diante de Faraó, depois de 430 anos, se me falar mais de 400 anos, o povo de Israel estava sendo escravo no Egito, e Deus deu uma missão para Moisés ali no Sinai. Falou assim, você vai lá e fala com o Faraó para libertar o meu povo. Aleluia. Glória a Deus. Depois de tanto tempo, porque o clamor do meu povo subiu até mim. O choro, as suas orações subiu. Aleluia. Então você vai lá e fala diante de Faraó. Glória a Deus. Aí Moisés temeu. Falou, pô, mas eu vou chegar lá e vou falar o quê? Perguntar qual que é o seu nome. Aleluia. Aí Deus falou para ele, eu sou o que sou. Aleluia. Eu sou o que sou. Então, quando você olha para esse texto, você vê que Davi diz assim, que o Deus, o Criador dos céus e da terra, criou tudo que existe. Tudo que existe, ele está dizendo que Deus, tudo que existe, subsiste, vem de Deus.
Aleluia. Mas Deus mesmo não existe. Aleluia, Jesus. Deus mesmo não existe. Porque aquilo que existe entra na categoria dos seres criados. E Deus não é criado, ele é criador. Criador. Então Deus não existe, Deus é. Aleluia. Quando ele diz para Moisés, vai e fala diante do faraó, olha o perigo. Na época o Egito era a maior potência do mundo. Maior potência, faraó, presbítero, poderia muito bem ter matado ele na hora. Mas Deus assim, ó, eu sou contigo. Glória a Deus. Deus é Aleluia. conosco. Louvado Se seja não me falha a memória, a Bíblia, ela diz, não temas 366 vezes. Exato. O guerreiro já viu, uma vez por ano. Glória a Deus. Ah, mas um ano tem 365 dias. Mas e o ano bissexto, Bissexto. que acontece em 4 em 4 Exato. anos? Então, para cada dia, Deus está dizendo para gente, para nós, para Não você que está nos temas. ouvindo, não temas Glória a que Deus. eu sou contigo. Glória a Deus. Amém, presbítero? Louvado seja Deus. Muito bem colocado. O irmão, sem preparei um estudo, nós estamos seguindo o estudo da Igreja Brasil para Cristo, mas cada um fez um comentário assim particular, né? Amém. Com o Espírito Santo, mas só que o Espírito Santo de Deus já colocou nosso mesmo ensino, mesmo ele sem saber, né, meu Que estudo bênção, de né? casa, já colocou também, glória a Deus. Então, como bem ele colocou, né? É Jesus Cristo. Então nós acabamos de apresentar também Emmanuel Deus conosco, e agora eu quero falar um pouquinho a respeito também do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória Amém? a Deus. Aleluia. João 3,16 é bem conhecida essa passagem, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, Então Jesus. Deus se apresenta através do seu Filho. Glória a Deus. Ele se apresenta através do Filho, aquele que deu a vida por nós para nos salvar do inferno, né, futuro, para quem não aceitar Jesus, e para aquele que aceitar a graça, para aquele que aceitar o amor de Jesus, ele sim será marcado com a marca da promessa, e sim alcançará a salvação. Vou pedir para o irmão Éder abrir no livro de João, continuando em João, capítulo 1, de 1 a 3. Evangelho, né? Evangelho de João, de 1 a 3. Ainda continuam apresentando o Filho, Deus através do Filho. Amém? Glória a Deus. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus fala que Deus é a nossa proteção. Glória a Deus. Então, se ele, voltando um pouquinho no início do estudo, Deus é o criador de tudo. E como o irmão acabou de ler, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Verdade. Nós bem sabemos que no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, se a palavra de Deus, que o irmão acabou de ler aqui, no princípio era o verbo, o que diz em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória Quem a que Deus. estava lá? Se João, o Evangelho de João, o apóstolo diz no princípio era o verbo, algumas traduções tá dizendo no princípio era a palavra, né? Exatamente. E ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele antes de tudo, de toda a criação, ele já existia. Antes de qualquer coisa, no princípio, antes de existir céus, antes de existir terra, Ele já era, já estava com o Pai, nosso Senhor. Vou pedir para o irmão continuar, verso 14. Verso 14 até o 18. 1:14 até o 18. João né? 1, João, né? capítulo 1. Para quem está acompanhando, Evangelho de João 1, 14 até o 18. Glória a Deus, aleluia. 14 ao 18, né? Uhum. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi o primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça,
Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Louvado seja Deus. Benção. Aqui, mais uma vez, Deus se revela através do Filho. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A palavra nos ensina. Então é Ele que nos ensina, é Ele que deu a vida, Ele que, a palavra de Deus fala assim, que Ele primeiro nos amou. Nos amou. Ele nos amou antes mesmo que nós éramos. Salmo 139, verso 16 diz assim: quando ainda éramos embriões no ventre da nossa mãe. Informes, né? Informes. Verdade. Ele já em teu livro escreveu todos os nossos dias antes que uma delas acontecesse. Verdade. Que Deus poderoso é esse, irmão? Maravilha. Que Deus todo poderoso é esse? certeza. Antes mesmo que acontecesse, eu completasse meu 1 aninho de idade, Ele já escreveu toda a minha história. Verdade. Então a nossa história é contada através dos dedos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. E outra, pegando um gancho aí no que você está falando, não somente, né, como o salmista Davi disse, que nós ainda eram informes. Paulo diz lá em Efésios que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Aleluia. Então, Glória a antes da Deus. fundação, antes que o mundo existisse, antes que os Louvado. corpos celestes, tudo Louvado fosse seja criado, Deus. ele já sabia que hoje, dia 25/9/2022, nós já estaríamos aqui. Aleluia. Porque Davi mesmo disse que a nossa história, os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Então nós temos isso me traz o quê? Me traz confiança. Isso me traz segurança, porque nós cremos num Deus, a lição de hoje, Deus é a nossa proteção. Nós cremos num Deus que está no trono, pastor. Porque às vezes as coisas fogem do nosso controle. É verdade. Mas graças a Deus, que quando foge do nosso controle, vai parar no controle de Deus. Glória a Deus. Porque Ele é soberano, Ele soberano. sustenta todas as coisas. Quando o salmista aqui, ele diz, de dia e de noite, então é 24 horas. Então na hora que você está descansando, na hora que você está dormindo, Deus está sustentando o universo. Ele está Aleluia. cuidando, Glória a Deus. Ele está protegendo. Esse Deus que a gente serve é o Deus Criador. O que a Bíblia revela é o Deus Criador, o Deus que é. Como diz Apocalipse, Ele era, Ele é e Ele há de ser. Né? Como o irmão acabou de dizer também, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus é atemporal. Aleluia. Ele é autoexistente, Ele é Glória a autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa de nada. Aleluia. Deus, Ele é autossuficiente. Mas nós glorificamos o nome dEle porque, além dEle ter nos dado a vida, Ele ainda, pastor, nos dá todos os meios para que nós possamos ter uma vida de proteção, uma vida de paz. Aleluia. Em meio à adversidade, porque a proteção, isso não isenta você, nem a mim, de lutas, Aleluia. de dificuldades. Acabamos de ver aqui, você vai passar, porque a promessa de Deus não é te livrar da prova, é te livrar na prova. Aleluia. Então o que nós temos que passar, nós vamos passar. Aleluia. Porque Jesus disse, olha os apóstolos, todos sofreram perseguições. Todos os apóstolos foram mortos, exceto João, de maneira cruel. É verdade. Mas mesmo assim, Deus o protegeu. Então nada acontece na nossa vida, pastor, a não ser que Deus permita. Mas se Ele permite, Ele ainda dá o escape. E aquela lutinha, aquela prova pequena, aquela tempestade é para moldar o nosso caráter, para moldar o caráter de Cristo em nós. Então Deus tem todo o cuidado especial. Amém? Glória Então a vamos Deus. continuar lendo aqui. Você quer ler também? Pode continuar. Tá, continuar aqui, senão a gente não sai daqui hoje, né? Continua a outra. A exposição. Na adversidade, Deus é a nossa ajuda, a nossa fonte de ajuda. No verso 1, o salmista fez o seguinte questionamento: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Até chegar em Jerusalém, e mesmo ali havia inúmeros montes repletos de altares idólatras. A Bíblia diz que até Salomão, filho de Davi, teve o atrevimento de permitir essa construção para inúmeros falsos deuses do paganismo cananita, com o intuito de agradar as suas mulheres. 1 Reis 11, 7 e 8. Até hoje ainda é possível ver ruínas desses malditos altares em Israel. Mas o salmista responde a sua própria pergunta afirmando: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Estava ali no Monte Santo de Sião, entre os querubins, o único Deus verdadeiro, criador e mantenedor de todo o universo, a qual o salmista confiava. Nada e nem ninguém pode ser comparado a ele, que é o primeiro e o último, alfa e ômega, a resplandecente estrela da manhã, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E quem nele confia não será envergonhado. Isaías 49, 23, a parte C do versículo. Como Davi escreveu no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Salmo 27, capítulo 20, versículo 7. Do mesmo modo, o salmista diz: mas com outras palavras, Davi, quando sofreu perseguição e calúnia, declarou: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 54, 4. A Bíblia diz que Deus emprega adversidade, Eclesiastes 7,14, para mudar o nosso caráter, aquilo que a gente acabou de dizer. Exato. E aprofundar a nossa dependência dele. Glória a Deus, louvado seja Deus. Dessa maneira, porque o Senhor nos ensina todos os dias. No livro de João 5, capítulo 5, verso 39, diz assim: examinai as Escrituras, Verdade. porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A importância de fazer esse estudo, irmãos, a importância de nós pegarmos a palavra de Deus e meditar nela todos os dias, porque é uma ordenança do Senhor para nossas vidas, Verdade, para que nós possamos verdade. meditar na palavra todos os dias. Isaías 1,19 fala assim, que a gente se examinar as Escrituras, procurar se comprometer com todas elas. Ela diz assim: comereis o melhor desta terra. Com certeza. Então é Deus que nos sustenta. E agora vamos abrir nossa Bíblia para irmos para a conclusão, para chegarmos à conclusão. Lá no livro, o irmão já deu um trechinho dela, no livro de Êxodo 3:10. Eu quero apresentar para os irmãos, continuar apresentando Jesus Cristo. Nós já falamos Deus, Criador do Universo, Emmanuel, Deus conosco. Deus se apresenta através do Filho, que é Jesus Cristo, João 3,16. Agora eu quero falar um pouquinho do Eu Sou, Glória que a começa Deus. lá em Êxodo, e vamos a Êxodo, Isaías e João. Amém, igreja? No livro de Êxodo 3, capítulo 3, verso 10 ao 14. Pedi por cooperador Éder ler. Amém. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Louvado Glória seja a Deus. Deus, glória a Deus. Aqui, Deus ele fez uma demonstração quando Deus chamou Moisés e falou através da sarça ardente. Deus demonstrou um pouquinho do seu poder, encorajando a Moisés, dizendo a ele: eu sou contigo. Quem direi que eu sou? Moisés perguntou para ele: quem que está me mandando ir até Faraó? Deus falou: eu sou o que sou. E se eles perguntarem: quem que é o seu nome? Diga apenas: o eu sou me enviou. E isso também me traz a memória agora no livro do profeta Isaías 43, do verso 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Verdade. E não há nada que possa escapar das minhas mãos. Verdade. Operando Deus, quem impedirá? impedirá? Então, Verdade. da mesma forma que Isaías apresenta o eu sou, Deus ele se apresentou a Moisés dizendo: Eu sou. quem vai? É o eu sou que vai contigo. João 14, verso 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente como eu sou, e Jesus nos apresentou a nós como eu sou também, porque como João 10:30 diz, o Filho e o Pai são um. Então ele é o eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo.
Aí, Timóteo 2,5 diz assim, que existe apenas um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então é Ele que nós temos que chegar. Quem é a nossa proteção? Jesus Cristo. Ele que morreu por nós. Quem é a nossa proteção? O Espírito Santo. É o Deus de Israel, porque são um. Deus e o Pai somos um. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então nessa manhã nós estamos aqui nesse estudo com a autorização do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso grande eu sou. Assim como Ele enviou Moisés para falar com o faraó, Ele disse, eu sou contigo, não temas, como o irmão acabou de colocar 360 vezes escrito na Bíblia, não temas. E hoje, nessa manhã, Deus está nos dizendo mais uma vez, não temas. Ele é a nossa proteção, socorro bem presente na angústia, é Ele que, se os montes vier a nosso encontro e nós nos sentimos oprimidos, olhamos para cima dos montes. Porque de lá vem o nosso socorro, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Verdade, irmãos. Então, é uma coisa interessante para se notar, é quando você olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Todos aqueles que confiaram em Deus não foram abalados. Não foram. Aleluia. Todos se confiaram, porque creram nas promessas, pela fé creram em Deus, né? Uma outra cena importante, outra passagem que lembra uma diversidade muito grande, presbítero Magno, é a passagem de Eliseu. Quando Israel fez um tratado de paz com a Síria, e o rei da Síria, o Ben-Hadad II, ele quebrou esse tratado de paz e juntou seus conselheiros. Se não me fala a memória, está lá em 1 Reis 4. Juntou os seus conselheiros e disse, tem alguma coisa lá em Israel que impede a gente de vencer? Aí o pessoal, tem o profeta, tem o Eliseu. Falou, então vamos descer a ele. Vamos descer a ele. Quando desceu, juntou os cavaleiros, o exército, desceu a Eliseu. Quando eles chegaram lá, o moço de Eliseu, não sei se me fala a memória, é Geazi, viu a multidão de cavaleiros do exército, ele tremeu. Falou, e agora? O que faremos? Eliseu tranquilo, porque a paz que Deus nos dá é diferente da paz do mundo. A paz bíblica é aquela paz que o mundo está caindo à sua volta, mas você sabe em que você tem crido. Glória a Deus. Então isso remete o quê? Proteção e segurança. Nós estamos escondidos em Cristo. O diabo é como se fosse um cão, com as palavras de Martinho Lutero. Deus tem ele na coleira. Então ele só vai aonde Deus permite. Exatamente. E quando chegaram lá, Geazi temeu. Falou, nossa, e agora? O que faremos? Como vamos escapar? Aí Eliseu falou assim, você não entende nada. Os que estão conosco são maiores. Ele orou para que Deus desse uma visão para ele. A hora que ele viu a visão, o moço de Eliseu viu a visão, em volta de Eliseu estava carruagens e cavalos de fogo. Exatamente. Então nós somos guardados. Quem está conosco é muito maior. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que está em nós é o quê? O que está em nós é maior do que o que está no mundo. Exato. E outra, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi para isto que ele se manifestou, Aleluia. para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Então, se os seus olhos estão fixos em Cristo, você pode ter certeza. E outra coisa que eu queria abordar aqui é o seguinte, não adianta só ler as escrituras, tem que praticar. Praticar, exatamente. É difícil, tem que praticar, exato. Porque não adianta ler, porque o crente, pastor, é muito sincretista. Às vezes as pessoas falam, busca proteção no quê? Busca proteção em água benta, em galho de arruda, busca proteção em crucifixo, busca pulseirinha do Senhor Bonfim, aquele olho mágico lá. Exato. É muito sincretista. Ele acha que aquilo ali vai repelir maus olhados. Não, mas nós, e o crente também. Exato. O crente, pastor, eu vi muito. Os crentes deixando a Bíblia aberta no Salmo 91 lá na estante. Não vai funcionar. Não vai. Essa palavra aqui, para ela ter poder na minha vida, ela tem que saltar dessas páginas e ser impregnada na minha vida. E eu tenho que viver.
Eu tenho que praticar o evangelho. Exatamente. Porque você praticando o evangelho, você pode ter certeza que você vence o diabo com a justiça de Deus. Aleluia. E com a palavra. Exato. Tem que praticar. Se você não praticar, não vence. Não vence. Então a gente tem que parar, às vezes, de sincretismo, ficar, mas é mal olhado. A Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento. Não vai encantamento. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Glória a Deus. Exatamente. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aleluia. Essa herança. Se Israel era assim, imagine a igreja que tem o Espírito Santo. Aleluia. É um time, Exatamente. presbítero, somos guardados por um exército, pastor, celestial. Nada foge do controle das mãos de Deus. Deus está no trono, Ele controla os olhos dele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra contemplando os bons e os maus. Ele sabe aqueles que são dele. Exato. Ele sabe. Exatamente. Deus conhece. Essa é a verdadeira prosperidade. É ser conhecido por Deus. Exatamente. Porque as pessoas às vezes pensam assim, aconteceu alguma coisa na vida do irmão, aí a pessoa pensa assim, Deus não é com ele. De maneira nenhuma, é um trabalho, é um Exato. trabalhar de Deus com ele. Se Deus prometeu, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, Exato. e nem filho do homem para que se arrependa. Exatamente. Então, o que ele prometeu, você pode ter certeza, Deus é contigo, ele vai cumprir, né, presbítero? Louvado seja Deus. Só para complementar aqui, lembrei de uma passagem que quando Satanás tentou o nosso Senhor, o nosso Exatamente. Messias, Glória. no deserto, aí ele fala assim, se tu és filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão. E o que o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo citou? Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Diz assim, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Então, sai da palavra, da boca de Deus. O que é a boca de Deus nos dias atuais? A Bíblia Sagrada. Bíblia, poderosa, A né? Bíblia que é poderosa, eficaz, Glória né? a Deus, A palavra de Deus aleluia. fala que ela é mais penetrante que uma espada de 2 Oh, gumes. Jesus, aleluia. Então nós temos que se alimentar dela diariamente, todos os dias, diariamente. porque se o nosso Senhor, que deu exemplo, ele foi tentado pelo inimigo, e ele deixou exemplo para nós também, quando no dia das aflições, no dia da tentação, o que a gente vai fazer? Com oração e lendo a palavra. Que o Senhor vai falar com a gente e vai nos dar o caminho. Verdade, Livro glória de a Deus. Salmos 90, 12, muitos dizem que foram escritos por Moisés, diz assim, ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio na tua presença. Glória a Deus, aleluia. Então nós conseguimos um coração sábio só através da palavra. Da palavra de Deus. No livro de Romanos aqui, para nós ir para a conclusão, diz assim, Romanos 8, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual aclamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que nos convence. Somos filho de Deus e não há diversidade, não há outras tentações que vão fazer-nos entender de outra maneira. Nós temos a marca da promessa e isso já nos faz vitorioso. Filipenses 4:3 fala assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Então é ele que nos fortalece. Filipenses continuando, o 4:12, o apóstolo Paulo fala assim, eu passei por aflições, eu já tive fome, eu já tive em alturas, mas em todas elas Deus os fortaleceu. Exatamente. Verso 19 de Filipenses 4:19 diz assim, que Deus em glória nos sustentaria. Ele em sua riqueza nos sustenta. Então nosso sustento vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. A nossa proteção vem do nosso Senhor. Continuando mais um pouquinho aqui, Romanos 8 ainda, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É verdade.
Se nós, apóstolo Paulo diz assim, se nós estamos esperando em Deus somente nesse tempo, nós somos os pior dos miseráveis. Verdade. Apóstolo Paulo diz que nós somos miseráveis se esperamos a Deus só nesse tempo. Não, não existe só esse tempo. Existe a vida eterna ainda. Existe a vida eterna, a Nova Jerusalém. O Apocalipse já está acontecendo. E breve o Senhor virá para nos buscar. Então nós temos que estar pronto para morar com Ele na Nova Jerusalém, que descerá no Monte Sião. A palavra de Deus, Apocalipse, fala assim que a Nova Jerusalém está vindo. Já está vindo, então nós temos que estar preparado em todo momento para que quando Ele fazer a chamada, nosso nome constar lá. Estamos à disposição. Timóteo 4,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Já pensou, ele está falando para nós, procura apresentar-te a Deus aprovado. Daquele que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Primeiro ele pede para a gente se apresentar, ele vai nos avaliar. Verdade. Como que estamos? Nós somos um soldado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele vai te olhar de cima a baixo. Pronto, meu filho, você está aprovado. Agora eu quero ver se você maneja bem a palavra da verdade. Como obreiro aprovado do que não tem do que se envergonhar. Então é ordenança nossa examinar as Escrituras, meditar com oração, crescendo em conhecimento e graça. Assim Deus se alegra de cada um de nós e nos protege com a sua proteção divina. A palavra de Deus fala assim que nós somos co-herdeiros do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou de ser unigênito para ser primogênito. Sim. Ele deixou de ser único para ser primeiro. Glória a Deus. Né? Depois vem todos nós abaixo como os irmãos de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Queria mandar um abraço aqui também pro pessoal de Porto Murtinho, pastor, tá assistindo a gente. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado pela audiência, tá? Deixar uma palavra para vocês aí, também para Porto Murtinho. Cristo, Deus abençoe, Cristo ama vocês. Pegando um gancho aqui no que o irmão estava falando, e também, né, dentro do tema do estudo desta manhã, Isaías 43:2 diz que quando passares pelas águas, aleluia, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Então, Deus, aonde você estiver, por onde você passar, Deus prometeu que seria conosco. Aleluia, é verdade. Deus prometeu que seria conosco. Glória e você pode ter certeza que nós não estamos desamparados. Aleluia. Deus é conosco. Aleluia. Vou lendo aqui, para a gente já ir concluindo. Na adversidade, Deus é nosso protetor. Na continuidade do texto, o salmista declara a seguinte verdade acerca da proteção preparada por Deus a favor do crente fiel. O Senhor é quem te guarda. Essa proteção tem lugar porque o Senhor é a sua sombra, a sua direita. O Salmo 91 é talvez o mais lido recitado salmos das Escrituras, porque as pessoas buscam proteção contra os reais perigos de todo tipo, fenômeno da natureza, violência, dos homens, ataques de demônios, mas logo no primeiro verso está escrito que essa proteção é dada somente para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. É incontável o número de pessoas que vivem neste mundo ignorando Deus. Porém, quando as coisas ficam difíceis para eles, exemplo, doença terminal, porque segundo Jesus a tempestade da vida também cai sobre o infiel, o resultado é total destruição. Mas com o justo é diferente, pois vigora a seguinte promessa divina: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O uso dessas figuras sugere proteção contínua, 24 horas por dia. Que a gente já disse aqui. O sol e a lua são representados o dia e a noite. A luz e o calor, a luz, e o frio, treva. Da sequidão e da umidade. Também dos afazeres e do repouso. De qualquer forma, a Bíblia diz que o Senhor nos protegerá de quaisquer perigos, naturais, espirituais ou místicos, que eles possam representar. Essa é uma promessa de proteção total. Molestar é o mesmo que incomodar ou chatear. Assim, eles somente serão bênção e nunca maldição
em nossas vidas. Amém? Então, outra passagem importante que a gente tem que dizer, que vale a gente mencionar, Deus é conosco do início ao fim. Quando a Bíblia diz, Deus guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre, Ele está dizendo, Deus vai me guardar desde o momento que eu reconheci que Ele é o Senhor da minha vida até a volta de Jesus. Glória a Deus. Então nós estamos sendo guardados, aquilo que eu já disse, por um time celestial, porque a Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Exato. Então todos os seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra, olham, fixam os olhos em nós. Mas nós somos guardados por um time celestial. Glória a Deus. Quando Davi diz aqui no Salmo 126, 124, ele diz, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor quando esteve ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, Aleluia. nos teriam engolidos vivos. Você acha que conosco é diferente? Glória a Deus. O diabo ele é furioso. A Bíblia diz que ele, de dia e de noite, vai diante do trono de Deus nos acusar, pedir a nossa vida. Exato. Pediu a de Pedro. Jesus disse assim para Pedro, o diabo me pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti. Glória a Proteção. Deus. Aleluia. Proteção, sem saber que o nosso advogado, presbítero Magno, fiel, venceu tudo, está sentado à direita de Deus, porque nós podemos receber proteção de Deus, porque nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu tudo. Glória a Deus. Venceu tudo. Então, se nós andarmos na luz, se nós praticarmos a palavra, você pode ter certeza que você vai estar guardado, não importa onde você... O problema que você estiver enfrentando. Além de Deus te guardar, pastor, Deus te dá sabedoria para você Aleluia. enfrentar as lutas diárias. Na diversidade, na escassez, tudo, independentemente. Deus, ele prometeu que seria conosco. Se o Senhor não for ao nosso lado, o que seria de nós? Não estaríamos nem vivos mais. Não estaríamos vivos. Só estamos aqui porque Jesus venceu todo o mal. Aleluia. Ele é a nossa proteção. Então confia em Deus. Confia em Jesus. Não confia em ouro, não confia em poder, não confia no homem, porque a Bíblia diz que nós somos falhos. Não confia nos recursos naturais, se você tem dinheiro ou não, na palavra. Confia somente em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa proteção. Amém? Aleluia. Quer fazer um comentário, presbítero? Louvado Vamos seja continuar. Deus. Vamos Continuar? Vamos para a conclusão? Sim, vamos para a continuar, conclusão. É o último tópico aqui. Deus é o único que está conosco do começo ao fim. Para finalizar, o salmista reafirma o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal. Uma tradução moderna traz o seguinte desta parte do texto: o Senhor guardará você de todo perigo. O verbo guardar é sinônimo de manter seguro, preservar ou livrar do perigo iminente. A obra de Cristo é perfeita e por ela estamos livres dos males causados pelo pecado, isto é, estamos livres da condenação do pecado. Estamos sendo livres do hábito e domínio do pecado e na eternidade ficaremos livres da presença do pecado. Na sequência, o salmista revela o principal alvo da proteção divina: guardará a tua alma. A alma é a sede das emoções. Vontade e razões deste mundo, Deus quer conservar os nossos sentimentos livres de mágoas, ódio, tristeza excessiva, desânimo e coisas semelhantes. Quer guardar também os nossos pensamentos ou raciocínios. E por último, manter a nossa vontade alinhada com a sua palavra. A nossa alma precisa ser restaurada ou curada. E isso tem lugar por meio da oração e do estudo das Escrituras. Por fim, o salmista traz a seguinte promessa ao crente fiel: o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada desde agora e para sempre. Quando Deus apareceu a Salomão no sonho, prometeu dar a ele o que pedisse. Então lhe disse, entre outras coisas: não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. A versão corrigida de Almeida traz: eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Portanto, entrar e sair das situações da vida exige sabedoria e livramento também. Amém? Outra coisa importante, a nossa proteção, Deus guarda o quê? Não é só a nossa alma, é o nosso raciocínio, Aleluia. os nossos pensamentos, os nossos olhos, a nossa língua. Então, a proteção, o cuidado que Deus tem conosco é completo.
Por quê? Porque a gente, como Salomão disse, a gente não sabe, a gente é como uma criança, nós não sabemos como nos conduzir. Mas Deus é aquele que nos dá todos os recursos, é aquele que peleja. A Bíblia diz que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a nossa vida. Glória a Deus. Então isso aí refere o Aleluia. quê? Cuidado, proteção, sabe? Não só dos pensamentos, mas da alma. E outra coisa importante que eu li aqui, presbítero, nós fomos guardados e protegidos da condenação do inferno, porque Glória a a nossa Deus. alma era para descer no Hades, era para descer ao inferno. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele venceu todas as coisas, fez tudo por nós e hoje nos guarda. Então nós estamos sendo guardados por Deus. Então você pode ter certeza, nada acontece na nossa vida se não for da vontade de Deus. Quando eu olho para o caso de Jó, você viu, Jó era um homem fiel, temia Deus, as escrituras. Deus deu permissão, você viu que o diabo, para tocar na vida dele, teve que pedir permissão para Deus. Glória a Então, Deus. nada acontece na nossa vida a não ser que Deus permita. Quando os discípulos também estavam ali ansiosos, né, ociosos, porque não sabiam o que viria o amanhã, Jesus disse para eles, por que vocês estão ansiosos pelo amanhã? Olha o lírio dos vales. Aleluia. Olha os pássaros. Glória a Deus. Olha, isso aí é aquela provisão que você disse, que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. A provisão também é uma forma de proteger, Aleluia. sabe? Então aí ele diz, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Imagine vós que tem muito mais valor do que eles. Aleluia. Não Glória a estão Deus. sendo guardados? Então você pode ter certeza, irmãos, que Deus não é como o homem. É verdade. Deus não é como nós. Ele mesmo diz em Apocalipse, eu conheço as suas obras, eu sei quem você é. E Paulo diz, antes da fundação do mundo, antes que tudo existia, nada ainda tinha sido criado, eu vos elegi para que sejais santos e irrepreensíveis diante de mim em amor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quer fazer um comentário para nós Amém. encerrar? Eu vou continuar um pouco no livro de Romanos, só para a gente concluir, como o irmão está nos ensinando aqui, né? Que Romanos Glória a 8, Deus. 36 diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém, glória Então, a Deus. nós temos dificuldades, sim, claro, mas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem que nos amou? O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, é o Jesus Cristo, o Filho que deu a vida por amor de nós. Aleluia. É Romanos 8 ainda, 31, diz assim, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós não temos que temer as dificuldades do dia a dia. Exatamente. Se nós acreditamos num Deus todo-poderoso, como nós apresentamos aqui, um Deus que protege, um Deus criador do universo, o Deus conosco, um Deus que transformou, fez milagres, fez as multiplicações, que nos ensinou. Lembrou um pouco daquela passagem também de Marcos, não lembro, não recordo direito se é Marcos 4, 5, 6 parece, diz que a respeito que Deus enviou os apóstolos para a cidade de Gadara, aí falou, vá para o outro lado. E Jesus se despediu do povo e foi ao monte orar. Exatamente. Mas só que nessa ida dos apóstolos até o outro lado da margem, houve uma tempestade. Exatamente. E Jesus Cristo, em oração, percebeu que os seus apóstolos, os seus escolhidos, estavam passando por uma tempestade. E de lá do monte o Senhor vem andando sobre as águas até chegar aos apóstolos. Não temas. Jesus Cristo diz para nós, onde nós estivermos. Um versículo antes, um capítulo antes, melhor dizendo, Deus ele fala assim, vá para outro lado, mas só que Deus, Jesus Cristo, estava nessa passagem com os apóstolos dentro do barco, mas ele estava dormindo na polpa. O que Deus fala? Um pouco antes dessa passagem, Deus fala sobre o grão de mostarda. Ele fala assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né? A sua fé vai ser, se falar monte, precipita tipo mar, ela vai ter que ir, né? Então, Jesus estava testando a fé dos apóstolos. Jesus estava ali
única coisa que Deus queria que eles usassem da sua fé, da sua autoridade que já foi lhe imposta. Então eles tinham que exercer, como o irmão bem disse, não adianta só estudar a palavra, mas sim praticar. Praticar o evangelho. Não adianta nada, porque se o inimigo nos tentar, nós vamos ser mais que vencedores através da palavra. Então Deus falou assim: mar, aquieta-te, né? Aquieta-te, mar, cala-te, vento, né? E eles ficaram assim, ó, maravilhados. Que homem é este, né? Que natureza é essa, né? Se naquele momento a natureza de Deus era homem, mas ao mesmo 100% homem, mas ao mesmo tempo era 100% Deus. Então ele falou: que natureza é essa? Né? Que poder é esse? Este verdadeiramente é filho de Deus. Então é Deus que está no nosso barco mesmo, ele em silêncio, ele quer que a gente exercita da nossa fé para que possamos vencer os obstáculos da vida, para que possamos exercitar a nossa fé. E ele assim será a nossa proteção dia após dia. Ele será o nosso socorro bem presente em todos os dias. Ele quer que a gente exercita a nossa fé, acreditando, profetizando dias melhores, anunciando pela nossa boca bênção todos os dias, anunciando o evangelho, porque tem uma passagem que fala assim, né? Como creremos se não há quem pregue? Às vezes Deus está preparando você que está nos ouvindo, já para anunciar o evangelho, as boas novas. Basta você tomar uma posição que Deus vai te encher e vai te usar. Deus, ele prepara primeiro para depois te enviar. Muitas das vezes você já está preparado, você que está ouvindo a palavra de Deus, e não está ainda se posicionando para fazer o id do Senhor, para fazer anunciar as boas novas. Muitas das vezes tem muitas almas esperando você abrir sua boca para falar do evangelho, para ela crer, porque confia nas suas palavras. Muitas das vezes essa pessoa está querendo ouvir de você, porque ela tem você como um espelho. Então Deus está esperando um posicionamento seu. Amém? Logo a conclusão quando estiver no finalzinho, eu quero ler com os irmãos Romanos 10, 9, mas só que logo a seguir. Amém? Antes de passar para o pastor, fazer a oração, um pouquinho antes, eu quero fazer um apelo, uma mensagem para os irmãos. O Senhor tocou em meu coração para nós fazermos essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Então, já vamos concluir, pessoal. E pegando carona no que você estava falando, em relação a Jesus no barco, uma coisa muito... Aquilo ali é profundo, presbítero, profundo aquilo ali, porque mostra que Jesus... ele deu uma ordem para que os discípulos atravessassem o mar da Galileia. Aleluia. E ele enviou a tempestade, porque as tempestades não são autônomas. Exato. São provisões de Deus. Exato. E repare que ele, no meio da tempestade, o barco praticamente estava indo a pique, ele estava dormindo. Exato. Essa é uma lição para mim, uma lição para você. Aleluia. Que nós temos que dormir, descansar em Deus nas tempestades. Porque nas tempestades existe descanso. Existe. Então nós temos que descansar em Deus. Um exemplo que eu pego aqui, para terminar, foi o Salmo capítulo 3, versículo 5, se me falha a memória, o Salmo de Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Absalão, ele tentou tomar o reino do pai. Exato. O seu irmão já conhece a história, vocês que estão me ouvindo já conhecem a história. Ele fez uma caravana por todo Israel, ele ergueu um exército, buscou bastante pessoas, formou um exército, na verdade. A Bíblia diz que Absalão furtava o coração dos homens, convencia eles. Então as pessoas ali, os homens ali de Israel, decidiram seguir Absalão, ele formou um grande exército e Davi teve que fugir. Se não me falha a memória para irmão, uma coisa assim, ele fugiu. E durante esse período ele escreveu um salmo, ele compôs o salmo, é o Salmo 3 e 5, que diz assim: deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dos 10 milhares que se levantam contra mim. Aí eu faço uma pergunta para você: como que pode alguém ter paz sendo ameaçado de morte? Aleluia. Como isso é possível? Glória a Deus. Eles estavam correndo, né? Perigo, né, presbítero? E continua um pouquinho, um capítulo acima de Salmos que o irmão acabou de mencionar. 4, verso 8. O salmista diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque
Em teus braços me sinto seguro. Eu sinto seguro. Nos braços do Senhor nós somos guardados. Somos Já pensou guardados. com toda essa tribulação que o irmão acabou de falar, ainda ele Verdade. cita esse salmo, Salmo. em paz, deitarei e Confiança, dormirei, né? porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Segurança. Ele Glória a dormiu Deus. com o seu sono do justo, mesmo com toda a perseguição, ele exercitou da sua fé, ele exercitou da sua credibilidade que ele tinha com Deus. Com Né? certeza, O Senhor assim lógico, com fez certeza. ele descansar, ter o sono do justo, mesmo em meio a todas as guerras. É Sim. dessa maneira, como foi dito agora há pouco, um grão de mostarda. Já pensou uma semente de grão de mostarda é menor que um grão de arroz? Tipo, a Verdade. partir do meio. É desse tamanho que Deus pede para que nós possamos ter a fé. É verdade. Já pensou um grão de mostarda tão pequenininho, mas capaz de romper as barreiras? Transportar montes, né? Rapaz, capaz de transportar montes. Já pensou? Imagina só, Deus, irmãos, que Deus pede para nós. É uma fé pequena. Então nós temos que ter fé e acreditar no nosso Deus. Que tudo é verdade. possível àquele que crê. Glória Nós a temos que crer. Então a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Primeiro a gente ouve, depois a gente vai e estuda e medita para conhecer mais ainda a profundo ao nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Amém. Mas é isso, então, pessoal, estamos encerrando já aqui, são 11h20, vamos encerrar. E só para terminar, tem situações na vida que não tem o que fazer. Você ora e descansa. Deixa o resto com Deus, porque é Ele que cuida de nós. Porque Glória tem a Deus. momentos da nossa vida, tem certas áreas da nossa vida que não cabe a nós. Exato. Então nós temos que orar e descansar. Mesmo que as coisas estejam acontecendo ao contrário daquilo que eu quero, Deus está agindo. Aleluia. Porque a palavra é dele. Aleluia. Amém? Amém. Então Para vamos nós aqui, encerrar. o último capítulo de Romanos 10, verso 9, que o Senhor tocou em meu coração. Você que está nos ouvindo nesta manhã, né? Romanos 10, verso 9. Eu quero que você faça uma aliança com nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que você que ouviu essa palavra até agora, essa mensagem, em oração, dobre o seu joelho onde estiver, ou até mesmo apenas feche os seus olhos, vá para o seu quarto e diz assim com a gente, eu aceito esse Jesus em minha vida. Amém? Romanos 10, verso 9 diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Amém? Você que nessa noite, nessa manhã está nos ouvindo, invoca o Senhor Jesus, invoca a presença dele, diz assim comigo, repete comigo, Senhor Jesus, faça habitação em meu coração. Aleluia. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Não apenas alcance a minha vida, mas a vida de todos os meus irmãos, a vida de toda a minha parentela, Jesus. Que o Senhor possa ter misericórdia, possa ter compaixão das nossas vidas e não somente nos alcançar, mas alcance toda a nossa parentela, para que naquele grande dia todos nós viemos alcançar a salvação e nos encontrar na Nova Jerusalém. Esse sempre foi o desejo de Jesus. Jesus Cristo fala assim, eu não vejo graça na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio seja transformado. Largue seu eu para trás e seja uma nova criatura, filho de Deus, com o nome escrito no livro da vida, que nessa manhã você possa entregar a sua vida ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que não há outro além dele, apenas existe um, Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, né, pastor? Vamos orar. O senhor vai terminar a oração? Então vamos orar. Aí Glória a Deus. Começa e depois passa o Pedido de oração aí do Tá, jovem. então o senhor Criança, escreveu Mateus, aqui, de mas 7 anos, né? escreveu que eu não estou tentando entender. Glória Não a consegui Deus. entender a letra do senhor aqui, mas amém, né? Que é o Mateus, 7 anos.
Tá. Filha da irmã Janaína. Tá, um Tá abraço. pedindo socorro, Um né? abraço também pro menino Mateus, de 7 anos, né? Da nossa irmã, Socorro. Não, da irmã Janaína. Da irmã filha dela. Janaína, filho dela. Tá Então pedindo vamos orar, socorro vamos por ele. clamar e entregar na mão do Senhor, porque o nosso Deus, a proteção do Senhor é tudo. É tudo. Na cura, Glória Ele a Deus. liberta, Ele restaura, renova, protege, dá todos os equipamentos, né, para que nós possamos continuar nessa peregrinação espiritual até a volta de Jesus. Glória Né? a Deus. Então nós vamos orar por ele, né? E vamos em frente, né, pastor? Então vamos orar. Aí o irmão começa, quer dizer, eu começo, o irmão da Amém. sequência, Glória a Deus. aí o pastor termina. Amém? Depois o senhor me fala o que é isso aqui, que eu não, não entendi, não, tá, pastor? Vamos orar então. Onde você está em casa aí, nós vamos Glória a orar Deus, em nome aleluia. de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome do Teu Filho Glória a amado Deus. Jesus Cristo, Pai. Oh, glória. Nós entramos na Tua Aleluia. santa e gloriosa presença, meu Senhor, Deus, nesta Pai. manhã maravilhosa. Glória Que a manhã gloriosa, Aleluia. criada pelo Senhor para que nós Glória a pudéssemos Deus. desfrutar, Santo para que nós Senhor, pudéssemos Pai. estar aqui, meu Deus, Glória a compartilhando o nosso Sim. maior tesouro, que é a Tua palavra. Glória a Pai, em Deus. nome de Jesus, abençoa a vida de cada um aqui nesta manhã. Sim, meu Pai. Todos os nossos ouvintes, Pai, que a Tua palavra, meu Deus, venha alcançar corações, porque a Tua palavra diz que ela tem destino. E nós cremos no poder da palavra, que ela é poderosa para renovar, ela é poderosa para curar, ela é poderosa para ressuscitar, ela é poderosa para restaurar, ela gera vida em nós. E eu creio, meu Deus, verdadeiramente pela fé, eu creio, meu Pai, na Tua palavra. Eu creio que o Senhor está aqui nesta manhã, que o Teu Espírito Santo está nos conduzindo nesse trabalho. E eu peço humildemente, Pai, que a Tua igreja, todos os nossos ouvintes, sejam agraciados, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença. Eu oro em favor deles, do menino Mateus de 7 anos, Pai, da nossa irmã Janaína, meu Deus. Eu não sei a profundidade do que está acontecendo, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe tudo. Nada está impune aos Teus olhos. Todas as coisas estão nuas e patentes aos Teus olhos. O Senhor conhece todas as coisas. Então, Pai, nós oramos por ele, que o Senhor venha restituir a saúde, venha restituir a cura. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, neste momento, venha visitá-lo, ele ali naquele lugar. Eu não sei onde está, mas o Senhor sabe. E no mundo espiritual não existe distância. Nós oramos porque nós cremos que o Senhor está agindo. Então, meu Deus, age na vida dele, que o Senhor venha trazer cura, venha trazer alegria. Se ele estiver deitado, se estiver no leito, que o Senhor venha restituir a paz, que o Senhor venha restituir, meu Deus, a alegria, a felicidade, meu Pai, que ele venha se levantar, que ele venha ser curado, em nome de Jesus. E eu oro também, meu Pai, por todos os ouvintes, né, minha família, minha esposa, todos aqueles que estão ouvindo, meu Pai, e também todos aqueles que não estão ouvindo, que não puderam estar, né, ligado na Rádio Voz Amiga. Pai, que o Senhor venha ao encontro dessas pessoas. Que esse estudo, Pai, venha trazer frutos. Que esse estudo, meu Deus, nesta manhã, Pai, venha trazer resultados. Porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor prospera, que o Senhor trabalha na vida, que a Tua palavra prospera no coração dessas pessoas. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano e eterno Deus. Nós te agradecemos, meu Pai amado, por essa oportunidade, meu Pai amado, porque o Senhor é um Deus perfeito, onde não há falhas, meu Pai amado. Nós te agradecemos, meu Pai amado, porque nós estamos aqui, meu Pai amado, com Tua permissão, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, e eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esta rádio, que venha chegar em vários corações, meu Pai amado, que venha, Senhor Jesus Cristo, abençoar o dono da rádio, meu Pai, Senhor João, meu Pai amado, em nome de Jesus, e agradecer assim também, meu Pai, ao nosso pastor, Orsidney de Abreu, meu Pai amado. Eu oro, meu Pai amado, agradecendo pela vida do cooperador Éder também, pela vida do meu filho, meu Pai. E meu Pai amado, eu te agradeço também, não posso esquecer pela vida da minha mãe, meu Pai amado, Dona Eunice, meu Pai amado, que sempre esteve pedindo a Deus com os joelhos dobrados, meu Pai, chorando por mim, meu Pai amado, para que eu saísse do mundo. E hoje me encontro, meu Pai amado, na presença do Senhor e do nosso Senhor Jesus e Salvador. Eu oro, meu Pai amado, pelas mães que intercedem pelos seus filhos, meu Pai amado, que elas venham ter
poder e autoridade nas suas orações, meu Pai amado. Que se os filhos dela estiverem no mundo, meu Pai, Senhor, ouça a oração de uma mãe que tem muito poder, meu Pai amado. Eu oro pela vida da minha família, pela vida da minha esposa Letícia também, meu Pai amado, do meu filho Carlos Eduardo, Senhor. Eu oro pela vida da minha mãe, do meu padrasto, pastor, também Miguel, meu Pai. Eu oro pela vida das minhas irmãs, meu Pai, a da Marta, da Mara, da Margarete, da Márcia, meu Pai. Entra com sua cura, meu Pai, com seu amor que o Senhor já tem demonstrado a cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, que o amor do Espírito Santo de Deus e as consolações os alcance, meu Pai amado, todos os dias de sua vida, meu Pai. O Senhor é um Deus de oportunidades, meu Pai. O Senhor a cada momento nos dá uma nova chance, uma oportunidade de nos rendermos aos seus pés, meu Pai. Senhor, visita os presídios, meu Pai amado. Visita, meu Pai, os hospitais, Senhor Jesus Cristo. Visita que os teus anjos venham se acampar lá, meu Pai amado, trazendo a cura, meu Pai amado, aquele que necessita de uma cura, trazendo uma palavra, Senhor Jesus, de conforto, meu Pai, uma palavra de restaurações àqueles que estão presos, meu Pai amado, que quando eles vierem sair do presídio, meu Pai, eles saiam restaurados, meu Pai, uma nova criatura, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço, meu Pai amado, por essa rica oportunidade, Senhor. Da mesma maneira, eu oro também pela filha de um colega meu de serviço chamada Alice, meu Pai. Ela estava enferma, Senhor, estava entubada, e pelas orações, meu Pai amado, que foi entoada, ela já está na área verde, meu Pai amado, já está fora de perigo, porque o Senhor ouviu as nossas orações, meu Pai amado, e da mesma maneira, meu Pai amado, que o Senhor venha a alcançar a tua misericórdia, a tua cura em todas as crianças, meu Pai, os adolescentes, meu Pai amado, os jovens, de mamãe a caducando, meu Pai, do novo até mais velho, meu Pai amado, que a tua graça, a tua misericórdia os alcance, meu Pai amado, desde agora para todos sempre. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, sobre minhas mãos, meu Pai, está esse caderno que pertence, meu Pai, a esta emissora, Rádio Voz Amiga. Quantos nomes estão relacionados aqui neste caderno, pessoas que já alcançaram da parte do Senhor a cura, a libertação, o milagre, meu Deus e meu Pai. E a tua palavra nos diz ali em Efésios, Senhor, por esta causa me coloco de joelho, e aqui estou de joelho perante ao Senhor, meu Pai, aqui nesse estúdio, intercedendo a favor de todos que participaram desta programação, desta escola bíblica dominical, meu Deus, meu Pai, que é um órgão exclusivo, meu Deus, desta emissora, Rádio Voz Amiga, e aqueles que não deram para participar, mas estarão ouvindo, meu Pai, estarão assistindo através do canal do YouTube, Senhor, através do canal, meu Pai, do site desta emissora, meu Deus e meu Pai, vai um encontro, meu Pai, desta criança chamada Mateus, com apenas 7 aninhos de idade. Não sabemos o que está ocorrendo na vida desta criança, mas esta mãe, a irmã Janaína, pede oração a favor desta criança. Ah, meu Deus, vai um encontro, não somente dela, mas de todas as criancinhas, aquelas crianças, meu Pai, que nasceram hoje, ontem, meu Pai, que estão às vezes algumas que estão ali, meu Pai amado, internado na incubadora, Senhor, aguardando alta. A mãe que deu à luz a essas crianças, abençoa também, Senhor, todos aqueles que estão trabalhando neste momento, os caminhoneiros que estão viajando do norte, sul, leste, oeste desta nação, para o progresso desta nação, abençoando poderosamente os mototáxis, os taxistas, os motoboy, abençoando a cada um dos teus filhos, as nossas autoridades, ao nosso presidente da República, que é a autoridade maior desta nação, a todos os governadores de cada estado, a cada prefeito de cada município, a nossa nação brasileira, meu Deus, a tua igreja que está sobre a face desta terra, aos missionários que estão levando a tua santa e poderosa palavra nos 4 cantos deste planeta, meu Deus e meu Pai, esta emissora, através, meu Pai, do diretor, nosso querido cooperador, irmão João Souza, a esposa, a filhinha, abençoando todos os programas aqui desta emissora, meu Deus e meu Pai, por onde tem chegado este áudio, através da mídia, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, que através desse estudo que foi ministrado nesta manhã, através do teu servo, o cooperador Éder e o presbítero Magno, Senhor, venha ter alcançado vidas
que através da tua palavra, o Espírito Santo venha comover, meu Pai, o teu filho e a tua filha, Senhor. Meu Deus e meu Pai amado, nós te pedimos a consagração deste copo com água, desta garrafa com água, desta peça de roupa, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que quando esta pessoa vestir esta roupa, vai receber a cura e a libertação. No momento que esta pessoa tomar desta água, também vai ser purificada, porque eu creio, Pai, no teu poder. Meu Deus, esta pessoa que colocou esta carteira de trabalho, dá a direção para o teu filho, para a tua filha, desta porta aberta que o Senhor colocou perante dos olhos dos teus filhos. E nós te rogamos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar este lar, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra de todo mal. São a proteção divina que o Senhor dá, Senhor, para a família, que é a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra é a família. Abençoando aqueles que estarão na tua casa hoje à noite para te adorar, para dar gratidão ao Senhor, Pai. Neste domingo, desta data, Pai, do dia 25 de setembro de 2022, já estava, meu Pai, na tua presença esta data. Oh, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos que esta semana seja uma semana repleta de bênçãos, de vitórias e de conquista. E nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Todos em casa digam amém. E nós dizemos amém. E desde já agradecendo aqui, primeiramente ao nosso Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu de nós estarmos sobre os nossos pés na face desta terra. Ao diretor desta emissora, né, Rádio Voz Amiga, né, o nosso querido irmão cooperador João Souza, que Deus abençoe por este passo. Amém, maravilhoso esse programa exclusivo desta emissora, que Deus venha abençoar. E desde já eu faço um convite para você. Sexta-feira nós estaremos auxiliando o nosso querido pastor Lírio, da Igreja A Palavra de Cristo para o Brasil, numa grande vigília nesta sexta-feira, né, o último dia do mês de setembro, dia 30 de setembro, aqui na Vila Romana, próximo aqui à emissora Rádio Voz Amiga, A Palavra de Cristo para o Brasil, a partir das 23 horas, uma grande vigília. Venha orar conosco, venha adorar o Senhor, agradecer a Deus por esses 9 meses que estará encerrando nesta sexta-feira, que o Senhor nos concedeu com vida, amém? Que Deus abençoe, que Deus guarda, e desde já passo a oportunidade aqui para o presbítero irmão Magno fazer as suas considerações finais, e depois o cooperador Éder e o nosso querido irmão Carlos Eduardo encerrando em nome de Jesus. Glória a Deus, eu sou muito grato, muito obrigado por essa oportunidade, meu pastor Sidney, eu sou muito agradecido a Deus, foi uma experiência assim, muito boa. Confesso aos irmãos que eu nunca participei de uma rádio assim e estou feliz por essa experiência. É porque a palavra de Deus fala assim em João 14, 26, o Espírito Santo vos fará lembrar da palavra de Deus. Então, se a gente estuda a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos faz lembrar de toda ela. Nós acreditamos com muita fé, com muito amor, né? Que Ele que nos ensina. Então eu agradeço a oportunidade nesta manhã e eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um que esteve conosco até agora. Em nome de Jesus, que Deus esteja no seu lar, de hoje e para todo sempre. Muito obrigado. Amém. Amém. Queria agradecer também a todos que estiveram ouvindo esse estudo maravilhoso. Que Deus venha abençoar todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Queria agradecer pela presença ilustre do presbítero Magno. Pastor Cid também, obrigado pelo convite, porque eu também sou convidado. Nós estamos aqui cooperando, né, pastor, juntamente com a obra de Deus, porque como diz, né, a obra não pode parar. Então nós estamos aqui levando o evangelho. Então que Deus venha abençoar todos, em nome de Jesus. Mandar um beijo para minha esposa que está me ouvindo, minha mãe, todos os ouvintes, né, um beijo no coração de todos. E se Deus permitir, né, pastor, domingo que vem, às 10, estaremos novamente aqui. Domingo de eleição, né? Domingo de eleição, né? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se Deus permitir, estaremos aqui novamente, né? Levando mais uma ministração EBD para o coração de vocês, tá? Deus abençoe a sua vida e que você venha ter uma semana abençoada. Hoje é o primeiro dia da semana. Que você venha ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Carlos Eduardo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e ao dono daqui da rádio, glória a Deus, aleluia.
Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nesta noite. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém. A cada um. Essa manhã. Amém. Que Deus abençoe. Amém. O nosso querido irmão Carlos Eduardo, né? Que bênção maravilhosa. E agradeço ao Senhor Jesus pela sua vida. Amém. Precisando falar conosco, meu telefone é 67, que é o DDD de Mato Grosso. Amém. Do Sul, em Campo